Mateus capítulo 13. Semana passada nós pregamos sobre Mateus 13. Pregamos a parábola do semeador. E eu fiquei meditando naquela parábola durante a semana e Deus colocou no meu coração sobre a parábola que Jesus contou depois, esse ensino todo de Jesus. A parábola do trigo e do joio. Nós aprendemos, então Mateus 13 a partir do 24. Nós vimos semana passada, por que Jesus falou em parábolas. Qual foi a finalidade? Nós vimos lá em Isaías a profecia. É para que as pessoas, ouvindo, não entendessem. Para que não se arrependessem e não fossem saradas. Parece até uma coisa, mas Deus fez isso? Fez. Por quê? Nós explicamos. Porque o coração daquele povo estava endurecido. Porque o coração daquele povo estava ouvindo de mau grado. Eles iam crucificar Jesus, eles iam matar Jesus. Eles iam escolher Barrabás no lugar de Jesus. Aquilo ia acontecer. Então veja bem uma coisa. Jesus conta a parábola do semeador, mas explica ela aos discípulos. Explica ela àqueles que estavam seguindo a Cristo ali mais de perto. E logo depois Jesus conta a parábola do trigo e do joio. Então ele diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui, Senhor, a tua palavra, eis aqui a tua igreja. Senhor amado, exaltado está sobre todos os céus e terra a tua palavra. Senhor amado, nós queremos nesta noite ouvir a tua palavra. Então quebra toda barreira, tira todo impedimento. Nós te louvamos pela tua palavra. Senhor amado, nesta hora, ó Pai, trata em nossos corações com teu Espírito, para que essa semente encontre uma boa terra. Senhor, eu dependo de Ti nesta hora. Toma minha vida nas Tuas mãos. Dê-me autoridade para pregar a Tua palavra e que ela produza um milagre em nossas vidas nesta noite, Pai. Eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Jesus contou essa parábola. A parábola diz que um homem plantou uma semente boa. A semente o quê? Boa. Mas ele foi dormir com os homens, né? Foram dormir os homens que plantaram, foi dormir o dono da terra. E o que acontece? Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo que foi plantado. Escondido o inimigo veio, semeou o trigo e foi embora. O joio foi embora. E quando a erva cresceu e frutificou, começou a aparecer também o joio. E aqueles homens então perguntaram: queres, pois, que a gente arranque? Aí falaram assim: ué, nós não plantamos boa semente? Como é que tem ali o joio também? Ou seja, como foi plantado, como ele apareceu, como o joio aparece? E Jesus explicou, dizendo: não, é que vindo nós a dormir, veio o inimigo e semeou o joio. Aí eles falaram assim: ah, então o senhor quer que a gente arranque o joio? Jesus disse: não.
para que arrancando o joio, não venha danificar o quê? O trigo. Então, se você vai arrancar um capim ali que está do lado de alguma coisa que você quer, tem que tomar cuidado para quando sair a raiz não arrancar o quê? Aquele outro. Então, olha só, esse dono dessa terra estava preocupado com o trigo e disse: não deixa, os dois vão crescer juntos. Quando chegar a hora da colheita, nós vamos separar, vamos queimar o joio e vamos ajuntar o trigo. Jesus contou isso. E eles ficaram então sem entender direito o que era aquilo. Aí Jesus vai explicar essa parábola. Versículo 36. Jesus então vai explicar o que ele disse. Então veja bem, a parábola ela é uma parábola, ela é uma história para trazer o exemplo e o ensinamento real de algo verdadeiro. Então veja bem, Jesus diz assim: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Veja bem, já não está lá a multidão, novamente a explicação só para os discípulos. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Então, nos evangelhos ele é chamado de o Filho do Homem. Então ele está explicando a parábola. Quem semeia boa semente é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. O campo onde a semente é plantada é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino de Deus. E o joio são os filhos do maligno. Então quem é o joio? São os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Amém? Só até aí. Vamos lá, vamos explicar. Coloca a imagem para mim de um joio e de um trigo. Está vendo ali? O trigo e o joio. Imagine isso tudo junto. Quase não dá para o quê? Perceber a diferença. Por isso Jesus falou: deixa crescer os dois juntos. Não se preocupe. Deixa crescer. Para que ao arrancar um não venha o quê? A danificar o outro. Amado, o trigo a gente sabe que dá para fazer um monte de coisa com o trigo. Nós comemos muitos alimentos feitos por trigo. Mas o joio não. O joio é uma erva daninha. Ela é uma erva venenosa. Ela não vai fazer bem. Ela pode não matar, mas ela não serve para fazer o quê? As coisas. Então ela é uma erva daninha que dá junto das plantações do trigo. E Jesus está usando essa parábola para mostrar uma realidade espiritual, uma verdade bíblica, uma verdade do reino dos céus. Ele começou a parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante, e aí conta a parábola. Então ele quer ensinar verdades para nós, verdades que nós às vezes não queremos nem aceitar, verdades que nós muitas das vezes estamos fechados para aceitar, porque não concordamos às vezes. Mas uma verdade. Então volta lá no texto. Então ele diz que, volta mais. Então ele diz que o que semeia a boa semente é Jesus Cristo, é o Filho do Homem. Vai. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, são aqueles que Jesus plantou. São aqueles que são de Jesus. Os filhos do reino são aqueles que foi Jesus que colocou. Então ali está dizendo que quem é o trigo, a boa semente, são aqueles que Jesus plantou. São pessoas que Jesus plantou.
E quem é o joio? São pessoas que quem plantou? O diabo. O diabo plantou. Ali o texto está dizendo que são pessoas, são os filhos do reino, o trigo. E os filhos do diabo, o quê? O joio. Então, o trigo, os filhos do reino, são aqueles que foram plantados por Jesus. E o joio é aquele que foi plantado pelo diabo. O trigo é trigo, ele é essência, ele é aquilo ali. O joio, ele tem aparência, ele parece, mas ele não é. Ele até tem uma forma igual, mas ele não é trigo. Ele é uma erva daninha. Por quê? Porque foi plantado pelo inimigo, foi plantado por Satanás. Agora veja uma coisa, amado. Olhando como nós olhamos ali, fica meio difícil de fazer o quê? Essa separação. Outra coisa é o seguinte: Jesus falou que o campo é o mundo. Então no mundo, Jesus plantou a sua semente, plantou os seus, mas o diabo também plantou os seus. O diabo plantou também o joio. E como a igreja está nesse mundo, e como nós somos parte desse mundo reunidos neste local, então dentro dos templos evangélicos, dentro dos templos podem ter também o quê? Trigo e joio. Certo? Concorda até aqui? Amém? Ah, pastor, mas eu não sou joio não. Ninguém quer ser joio. Olhando assim, não. Quem é que mesmo sem ser cristão um dia já diz assim: ah, eu sou filho de Deus? Eu também sou filho de Deus. A Bíblia tem uma posição diferente quanto a isso. João, no capítulo 1, ele vai dizer assim: Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então João está dizendo ali, a Bíblia está dizendo que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam a Cristo, foram transformados, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Espera aí, se eu me tornei um filho de Deus só pelo poder de Deus quando eu recebo Jesus, então eu era o quê? Então, por mais que eu dissesse que eu era filho de Deus, Deus não me reconhecia como filho. Eu era então o quê? Eu era criatura de Deus. Então, o homem comum, um homem natural, ele é uma criatura de Deus. Foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas é uma criatura. Mas ele pode se tornar filho de Deus, através do poder de Deus na vida dele, que o transforma e o coloca como filho. É uma posição que só Deus pode colocar. Nessa parábola está colocando isso. Ali tem dois tipos de semente: o trigo e o joio. Uma plantada por Deus e a outra plantada por Satanás, pelo diabo. Então veja bem uma coisa. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que existem pessoas que são semente dele. Agora tem pessoas que são semente de quem? Do diabo. É o joio, que pode até estar no meio do trigo. Na verdade, o campo aonde Jesus plantou a sua semente é o mesmo campo que o diabo plantou o quê? O joio. Não é isso que Jesus está dizendo? Amém? Olha, eu não estou nem tendo que explicar muito.
Está escrito ali: o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E essa seiva que Jesus falou, deixa crescer junto, no final arranca, é o fim do mundo. E quem são os ceifeiros? São os anjos. Agora, coloca para mim o próximo texto. Se eu não me engano é João 8, não é isso? Cadê meu papel? Estou com papel aqui, mas estou usando a memória. Misericórdia. Responderam e disseram-lhe, Jesus está falando com os judeus. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Jesus então está confrontando eles. Eles diziam ser uma coisa, mas a atitude deles era diferente. Então eles diziam, os judeus, não é? Eles são a nação de Israel, é a nação vinda de Abraão. Abraão também é o pai da fé deles. Como a Bíblia diz também que nós somos descendência de Abraão pela fé. Por quê? Porque ele se tornou o pai da fé. Então a Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão também, por isso. Então ser filho de Abraão quer dizer ser um filho da fé, de uma fé em Deus. Abraão foi chamado por Deus, a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. O próprio Deus, imagine só, um Deus que criou todas as coisas, se apresenta no Antigo Testamento e diz assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, alguém ser filho de Abraão, imitar Abraão, está se referindo que essa pessoa é o quê? Amigo de Deus. Essa pessoa está se declarando amigo de Deus. Então eles estavam dizendo lá, os judeus, isso aqui é principalmente os religiosos, era o pessoal que estava todo sábado na sinagoga, no templo, que estava guardando o sábado, era o pessoal que estava jejuando, que estava sempre orando, fazendo as orações, era um pessoal que vivia uma religiosidade, era um pessoal que os fariseus se vestiam até com vestes que mencionavam os filactérios embaixo nos seus mantos, tinham preceitos bíblicos, versículos bíblicos, versículos da Torá, que era a lei de Israel, que nós temos lá no Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da lei. Eles tinham isso, e eles dizem: nosso pai é Abraão. Ou seja, nós somos amigos de Deus, nós servimos a Deus, Deus é nosso pai, é o que estão dizendo. Mas olha o que Jesus diz: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ah, amado, imagine só, aparece um homem, né, vindo lá da Galileia, acompanhado de alguns discípulos, e confronta os líderes religiosos e diz: vocês não são nada amigos de Deus, nem filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Olha só, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, não se firmou na verdade, e quando ele profere qualquer coisa, fala do que lhe é próprio, e ele é mentiroso, e vocês são filhos dele. O que você acha que ia acontecer com Jesus? O texto diz que Jesus quase morreu. Eles não aceitaram isso. Quem é que vai aceitar que é filho do diabo? Quem é que vai aceitar que não é filho de Deus?
Quem é que vai aceitar que não é amigo de Deus? Então Jesus confrontou eles. Quem que entrou aqui hoje, que veio à igreja hoje, nesse sol quente, que veio buscar Deus, que veio adorar Deus, que veio falar com Deus, vai aceitar essa palavra e dizer que, reconhecer que é filho do diabo? Não, os judeus também não aceitaram. É difícil de aceitar isso. Como aceitar isso? Mas é Jesus que está falando. É alguém que é o próprio Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Eu vou explicar isso aqui para você. O que é pecado, o que é iniquidade? Pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Sabe, amado, não é o que eu acho que é pecado, não é o que eu penso que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz, é pecado e pronto, acabou. Quando Jesus estava diante dos fariseus, alguns deles tinham uma questão e perguntaram assim para Jesus: Jesus, é lícito o homem dar carta de divórcio para a mulher por qualquer motivo? A pergunta deles tinha um sentido. Havia duas escolas rabínicas naquele tempo. Uma dizia que o homem só podia dar carta de divórcio para a mulher quando não desse mais para suportar o casamento. Então ele daria a carta de divórcio para a mulher poderia então sair com aquela carta e casar com outro. Já outra escola dizia o seguinte, que por qualquer motivo o homem tinha o direito de mandar a mulher embora, dando carta de divórcio. Então veja bem uma coisa, sexo fora do casamento, a Bíblia diz que é pecado. Então o que eles faziam naquela época? Estavam com vontade de fazer sexo, estavam namorando, e o que eles faziam então? Para não pecar, casavam. Aí fazia sexo, uma semana depois, dava a carta de divórcio e mandava a mulher embora. Eles não estavam cometendo pecado, para eles, né? Não estavam cometendo pecado. Eu fiz sexo casado. A outra escola então condenava, não pode ser por isso. Então tinha que ter uma desculpa para mandar a mulher embora. Então a mulher queimou o feijão, mandava embora. Aí ele ia começar a namorar a outra, quer fazer, casava com ela, fazia, depois mandava carta de divórcio. Então eles achavam que não estavam em adultério, porque eles estavam casados quando faziam sexo. Então perguntaram para Jesus, é por qualquer motivo? Jesus falou assim, olha só, está escrito que o que Deus ajuntou não separa o homem. Eles falaram assim, mas então por que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus falou, por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Porque o homem deixará, e Jesus cita Gênesis, porque o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o que Deus uniu não separe o homem. Aí Jesus foi e falou assim, e porém eu vos digo. Naquela época os rabinos, eles tinham que tomar uma posição entre uma escola e outra. Jesus usou da autoridade dele por cima de todas as duas escolas, porque estavam erradas. Jesus então diz, eu porém vos digo, se um homem deixar a sua mulher, e se não for por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Ponto final. Quem falou isso? Jesus. Aí hoje, a pessoa está casada com uma de 40, mas está de olho numa de 25. Aí ele começa a achar que a de 40 já está dando defeito em muita coisa, igual carro,
e aí precisa trocar por um mais novo. E desanima daquilo ali, porque está prestando atenção em outra coisa. E aí depois acaba dizendo, não deu certo, não está dando certo, e separa. E casa com outra. Mas Jesus disse que isso é pecado. Não, não é bem assim não. Ele vai continuar normal, tudo tranquilo. Não, não é bem assim. Olha só. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então o pecado é tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Iniquidade é desprezo pelas leis. É uma palavra grega que significa vem da palavra que dá anomia, que vem dizer da anomalia. É o que fugiu, algo que transgrediu uma lei, no caso a lei divina. Então João está dizendo, quem comete pecado, comete também uma iniquidade, ou seja, transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é iniquidade. Aí ele diz, e bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Aí ele diz, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que João está dizendo ali? Amado, ninguém te engane. Não deixa ninguém enganar você. Quem comete pecado é de quem? Quem comete pecado é de quem? Quem comete pecado é de quem? É isso que a Bíblia está dizendo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Esse texto, ele tem um problema no verbo do português que fala, né, Deus não comete pecado. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A tradução do verbo grego significa, qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, ou seja, não tem a prática pecaminosa. Porque pecar é errar o alvo, e nós somos falhos, nós erramos. Então não quer dizer quem não comete, quem não erra, mas quem fica na prática. Então o correto é, qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado. Uma coisa é você errar, outra coisa é você permanecer no pecado. E ele diz, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto então são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, ou seja, o trigo e o joio. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então o que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: se eu pratico pecado, eu sou do diabo, eu não sou de Deus. Ah, mas eu sou pastor, é filho do diabo. Ah, mas eu tenho 20 anos de igreja, é do diabo. Se comete pecado, é filho de quem? É do diabo. É isso que o texto está dizendo. Volta lá agora na parábola de Jesus. Entendeu o que o texto está dizendo? Então, amado, não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém enganar você, dizendo que você pode pecar. E eu estou falando ninguém, o maior que te engana é você mesmo, achando que não tem consequências, achando que você pode pecar porque ninguém está vendo. Sabe, João falou que o pecado é iniquidade, o desprezo pelas leis. João vai dizer assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, tem um advogado perante o Pai. Ele diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos
perdoar. A palavra confessar quer dizer concordar. Então, quando eu erro, por ser falho, eu concordo. Não, isso é pecado, eu errei, não posso fazer mais. Então eu estou concordando com Deus. Eu não estou dizendo, isso aí não é assim não. Eu não estou dizendo, isso aí não tem nada a ver não. Veja bem uma coisa. Alguém naquele dia, os ceifeiros são os anjos. Vamos lá. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Quantas leis de Deus você está transgredindo? Você sabe se está transgredindo alguma lei de Deus? Versículo 42: e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Falando do inferno. O joio vai para onde? Para o inferno. Cresceu junto com o trigo, fez a mesma coisa que o trigo quando estava no campo, mas foi para onde? Para o inferno, para a fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dente. Então os justos, o trigo, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está dizendo? Uma coisa é você ter orelha, uma coisa é eu ouvir sons, outra coisa é eu aceitar o que eu estou ouvindo. Jesus então está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui Jesus explicou a parábola, e está bem explicadinho para mim e para você. A Bíblia diz, lá em Gálatas, Paulo diz, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, ele também vai o quê? Ele vai colher. Com Deus não se brinca. Então, amado, não adianta eu estar como um joio, eu ser joio e estar perto do trigo, estar como trigo, porque eu não sou trigo. Lembra, eu falei, quantas leis de Deus você está transgredindo? Alguém pode naquele dia dizer assim, mas eu não sabia. Quem nunca fez autoescola aqui? Nunca fez autoescola. Então você nunca ouviu as coisas a respeito do trânsito, não é verdade? Aí você vai, pega um carro, e você está andando nesse carro, e de repente você começa a andar pelo acostamento, porque você não sabe dirigir direito, nunca fez autoescola, então você vai pelo acostamento. Aí a polícia te para e diz assim para você: você está errado, você está dirigindo em local proibido. Aí você fala assim, mas eu não sabia. Aí que ele vai falar, tu não sabia não? Desculpe então, pode continuar. Hein? O que vai acontecer? Ele vai te punir, não é verdade? Por que ele vai te punir? Porque eu sou obrigado a conhecer as leis, para eu não transgredi-las. Nenhuma lei da Bíblia eu posso dizer assim, eu não sabia. Eu não posso dizer, mas eu não sabia. Eu não posso viver como se não houvesse leis. Eu não posso viver de qualquer jeito. Então Jesus está falando que naquele dia os anjos vão ceifar. Então vamos terminar, porque eu quero louvar o Senhor. Jesus está dizendo então que Ele plantou
os filhos do reino. Mas o diabo plantou também o quê? Os filhos dele, o joio. Amado, na agricultura, o joio nunca será trigo. Nunca. Mas, na verdade que Deus está ensinando através da parábola, a verdade é que ele está falando de pessoas. E pessoas podem mudar suas atitudes. Pessoas podem se arrepender dos seus erros. Pessoas podem voltar atrás e fazer o correto. Pessoas podem pedir perdão por suas ofensas e podem então passar a obedecer. O que eu quero dizer é que no mundo biológico ali das plantas, da flora, o joio não pode virar trigo. Mas no mundo, os filhos, aqueles que foram plantados por Satanás, podem virar filhos de Deus. Pastor, como é que o diabo plantou essas pessoas? É o pecado. Deus colocou Adão e Eva no paraíso e disse para eles: não coma desse fruto, porque o dia que você comer, você morre. A serpente estava lá e disse para Eva: Deus falou para não comer de nenhum fruto. E ela disse: não, mandou comer de qualquer um, só falou para não comer desse, que se comer morre. E a serpente disse o quê? Não morrerás. E Eva então, o que ela fez? Comeu. Sabe o que Satanás estava dizendo para ela? Pode comer. Deus só falou aquilo para te botar medo. Você não vai morrer não. Pode ir. E Eva comeu. Sabe, essa serpente tem falado para você a mesma coisa nos dias de hoje. Pode fazer. Você pode fazer. Não tem problema nenhum em você fazer, não. Ah, mas lá está escrito que os anjos vão colher, vai queimar. Não, Deus só falou isso para colocar medo em você. Mas não vai acontecer não. Pode comer. Pode fazer. Pode ir. Aqueles que fazem então a vontade do diabo são o joio. Agora os filhos de Deus não. Eles olham e sabem que um dia vão prestar conta diante de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Eles então um dia também andaram errado, mas eles confessaram Jesus como Senhor de suas vidas e pediram: Senhor, limpa o meu coração, limpa a minha vida, me perdoa. E hoje eles estão lutando, combatendo contra o pecado. E quando vem a serpente e diz: não, não é bem assim não, para trás de mim, Satanás. Eu creio no meu Deus, eu creio na sua palavra, eu creio na Bíblia Sagrada. Amado, você pode sair daqui da mesma forma como você entrou, mas você pode sair daqui salvo, curado em nome de Jesus. A ceifa é o fim do mundo, disse Jesus, e Ele mandará então os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Sabe que Jesus fez um comentário a respeito de Judas? Se você perguntasse a alguém, me fala alguma coisa sobre Judas Iscariote, fala aí rapidinho, Ariane. Rapidamente, um comentário sobre ele. Um traidor. Marcelo,
Um comentário sobre Judas. Um vacilão. Você sabia que Jesus fez um comentário sobre Judas? E sabe qual foi o comentário de Jesus? Na verdade, o Filho do Homem será traído, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor fosse ele nunca ter nascido. Esse foi o comentário de Jesus sobre Judas. Melhor que ele nunca tivesse nascido. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, para fechar isso aqui que Jesus está dizendo. E por si só, a palavra de Deus que nós lemos, ela não precisa de muita coisa. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Se você for para este lugar de fogo, de sofrimento, de ranger de dente, melhor lhe fora que você nunca tivesse nascido. Melhor fora que você nunca tomasse conhecimento de vida. Melhor fora que você nunca tivesse experimentado nada, que você nunca tivesse respirado oxigênio. É o que Jesus está dizendo. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Você pode bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus. Mas é Deus quem diz se você é filho ou não. Olha para o teu irmão do lado. Ele parece joio? Ele parece trigo? É muito igual. Não dá para saber, mas os anjos sabem. Eu convido você a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor. Por que a Bíblia está dizendo que o joio é filho do diabo? Porque ele faz a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Cadê a equipe de louvor? O louvor que nós vamos cantar, ele tem um refrão que diz: Hosana. A palavra Hosana quer dizer salva-nos, Senhor. Esse louvor tem uma parte que diz: limpa o meu coração. Você pode hoje parar de fazer o que você tem feito e mudar. Você pode hoje continuar a fazer o que você sempre fez. Você hoje pode continuar como um filho de Deus, sabendo que você está lutando, que está difícil, mas naquele dia vai ter uma recompensa. Os justos resplandecerão no reino de Deus. Sabe, amado, você que tem lutado para fazer a coisa certa e está vendo gente fazendo errado, às vezes até dentro da própria igreja, não desfaleça. Não imite o joio, porque o joio não tem por pai a Deus. Ele só se parece, ele só se veste como crente, ele só prega como crente, ele só canta como crente, ele só fala como crente, mas ele não é crente. O joio é uma mentira, porque ele parece, mas não é. Você pode continuar levando uma vida de mentira, ou passar a ser um verdadeiro filho de Deus. Esse louvor diz: salva-me, Senhor. Um dia o Rei da Glória vai aparecer, e a terra vai estremecer diante dele. Diz a palavra de Deus que tudo fugirá da presença dele. Sabe o que vai acontecer naquele dia? Você vai se esconder numa montanha, a montanha vai fugir. Você vai correr para trás de uma pedra e a pedra vai fugir. Lá em Apocalipse diz que o mar já não existe, que a terra fugiu da presença de Deus. Mas diante dele ficou todas as pessoas que seriam julgadas. Esse louvor diz: eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Esse louvor então diz: Hosana, salva-me, Senhor.
não me deixe perecer. Eu quero te dar a oportunidade, enquanto nós louvamos esse hino, de você pedir perdão a Deus, de você sair daqui hoje como um filho de Deus, como trigo e não mais como joio. Eu quero que você que é trigo, que está lutando, que está se empenhando em obedecer ao Senhor, cante esse louvor com muita alegria, porque quando o Rei da Glória vier, Ele virá para nos reunir com Ele em glória nos céus. Aleluia. Então vamos adorar o Senhor. Aleluia.